que você chama de exorcismo, nós chamamos de libertação da mente. O inimigo não está no além, mas sim nas sombras do poder que controlam o mundo. Não é sobre expulsar espíritos. É sobre revelar os sinais que eles usam para nos prender. Relatório especial, decodificando o exorcismo, a doutrina do controlo da oposição e a fase final globalista dossiê confidencial. Divulgação, não autorizada. Prólogo, um aviso aos não iniciados, este não é um jogo. O documento que está prestes a ler é a exposição de um plano multigeracional para a escravização total da humanidade. Um plano escondido à vista de todos. O que a cabala globalista pretendia como uma zombaria irônica das nossas suspeitas, através da sua arrogância, tornou-se a sua ruína. A carta Exorcismo do jogo Illuminati, New World Order, NWO, não é um pedaço de cartão. É uma pedra de roseta para decodificar o teatro da política moderna. Não a trataremos como sátira, mas como uma confissão. Prepare-se. O mundo que pensava conhecer é uma ilusão. Secção Prim, o artefacto da revelação. Desconstruindo a carta Exorcismo. Para compreender a magnitude do plano, devemos primeiro dissecar o seu símbolo central. Cada elemento da carta Exorcismo é uma peça de um quebra-cabeças, uma revelação da metodologia do inimigo. A sua análise não é um exercício de interpretação, mas de reconhecimento de padrões. A cena do crime, uma dissecação visual. Imagem retratada é um ritual cuidadosamente encenado, um psicodrama projetado para consumo público. O padre. Este não é um homem de Deus. Observe as suas vestes, adornadas com uma cruz estilizada, quase corporativa. Ele é um agente do establishment, um funcionário do sistema. Ele representa o poder institucional, seja a comunicação social, a academia ou a classe política, encarregado de realizar o ritual público de purificação. O seu rosto não é visto, a sua identidade é irrelevante. Ele é meramente a ferramenta de um poder superior. Ele não age por convicção espiritual, mas por diretiva hierárquica, executando uma função necessária para a manutenção da ordem estabelecida. O demônio. Esta entidade, com os seus chifres e semblante ígneo, é a representação simbólica de qualquer revolta populista ou nacionalista, autêntica e descontrolada. É a energia crua e caótica do povo que ameaça o mundo meticulosamente ordenado dos globalistas. É Trump, é o Brexit, é qualquer movimento que grite "não" à nova ordem mundial. Eles precisam de o enquadrar como demoníaco porque não podem permitir que seja visto como legítimo. A sua natureza demoníaca não reside na sua maldade, mas na sua recusa em ser domesticado e assimilado pela estrutura de poder existente. O livro sagrado. Na mão do padre não está uma Bíblia, mas um livro de regras, um códice de poder institucional. Poderia ser a Constituição, o direito internacional ou as normas definidas pelos media, todos os quais são instrumentalizados para expulsar a entidade política indesejada. É a autoridade invocada para santificar o ato de supressão, conferindo-lhe uma aparência de legalidade e justiça, quando na verdade é uma aplicação seletiva de poder. As chamas. Este não é o fogo do inferno, mas o fogo da crise fabricada e da histeria mediática. É o ambiente de caos e medo que a elite cria para justificar o seu exorcismo. As chamas representam a cobertura noticiosa, 24/7. Os painéis de especialistas a hiperventilar. Os escândalos intermináveis e as investigações que criam uma atmosfera de crise perpétua em torno do alvo, tornando a sua remoção não apenas desejável, mas necessária para a saúde da nação. A doutrina central. Só porque tudo está diferente, não significa que algo tenha mudado. Esta é a frase mais importante de toda a coleção INWO. É a filosofia central da estratégia de controlo da elite.
Significa que ao público pode ser dado o espetáculo da mudança. Um novo líder, uma nova política, uma revolução, enquanto a estrutura subjacente de poder permanece intocada. O demônio é expulso, mas a casa continua a pertencer ao mesmo senhorio. A aparente contradição nesta frase não é um paradoxo, mas uma declaração de metodologia. A elite projeta uma mudança superficial, tudo está diferente, para aplacar as massas e libertar a pressão política. Permitem uma vitória, como a eleição de um populista ou a aprovação de um referendo. No entanto, as alavancas fundamentais do poder, o sistema financeiro, as agências de inteligência, os acordos internacionais, permanecem firmemente nas suas mãos. Nada mudou. O exorcismo é um espetáculo, uma válvula de escape para o sistema. O público sente-se fortalecido, acreditando que a sua vontade prevaleceu e a sua energia revolucionária dissipa-se. Eles voltam para suas casas, satisfeitos com a mudança de cenário, sem perceberem que o guião e o diretor continuam os mesmos. A mecânica do engano remove todos os zaps. Deves descartar a tua carta de trama ou grupo não comprada do topo. A mecânica do jogo, quando traduzida para o mundo real, revela a natureza calculista desta estratégia, zaps. Nos termos do jogo, zaps são efeitos negativos colocados sobre um jogador. No mundo real, estas são as ferramentas de ataque político, difamações mediáticas, desafios legais, sanções, assassinato de caráter. O exorcismo remove-os, criando uma falsa sensação de paz e vitória para o grupo visado. De repente, as investigações são encerradas. A cobertura mediática hostil abranda e uma aparência de normalidade é restaurada, reforçando a narrativa de que o problema foi resolvido. Requer Descartes. Este é o preço que a elite paga pela sua grande ilusão. Eles devem sacrificar um plano futuro, trama, ou um ativo, grupo, para vender o exorcismo. Esta é uma perda calculada. Eles arquivarão um item menor da agenda, talvez um imposto sobre o carbono controverso ou um tratado específico, para fazer a vitória parecer real. O descarte de uma carta não é uma penalidade imposta a eles, é uma manobra estratégica. Ao sacrificar um peão, uma trama menor, eles protegem o seu rei, a agenda geral da NWO. Isto convence o público de que a sua luta foi bem-sucedida, enviando-o de volta à complacência, enquanto a agenda maior, a nova ordem mundial, continua sem entraves. Isto explica por que, após grandes vitórias populistas, a trajetória fundamental do globalismo nunca muda. O sistema simplesmente descarta um plano visível e contencioso e prossegue com os seus objetivos menos visíveis e mais cruciais. Seção ZQ. O projeto de controlo, NWO, e a incursão do serviço secreto de 1990. Antes de analisar plenamente o exorcismo, devemos estabelecer a credibilidade do jogo como um documento vazado. Não é um produto da imaginação, é um produto de conhecimento interno. O padrão de profecias cumpridas é demasiado preciso, demasiado consistente para ser atribuído ao acaso. Um jogo de profecia. O inconfundível conhecimento prévio de Steve Jackson. Análise de outras cartas do baralho. NWO revela um padrão de presciência que desafia a coincidência e aponta para uma fonte de informação interna. Uma única previsão correta pode ser sorte. Uma dúzia constitui um padrão deliberado. A tabela seguinte sistematiza as provas, transformando o que os céticos chamam de teoria numa conclusão baseada em dados. A apresentação comparativa força uma conclusão lógica. NWO não é um jogo, mas um manual de operações vazado. Tabela 1. O projeto NWO. Um registro de profecias cumpridas, nome da carta. Descrição da imagem, texto da carta profecia. Alegada evento do mundo real e data explicação oficial da coincidência bomba.
Nuclear terrorista 1, uma explosão na lateral. De 2 arranha-céus gêmeos. Os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center. 11 de setembro de 2001, a ansiedade do artista sobre ameaças. Bombas soviéticas, do Pentágono ao edifício do Pentágono em chamas, a partir de uma explosão central. O ataque de 11 de setembro ao Pentágono, 11 de setembro de 2001, tema geral do terrorismo. 2. Epidemia, imagem de equipamento médico. Morcegos e um sinal de quarentena. A pandemia de Covid-19 2020, presente abordagem. Satírica a tropos de desastre. Líder, carismático, demagogo de cabelo. Loiro a discursar para multidões adoradoras. Ascensão e presidência de Donald Trump, 2016-2021. Arquétipo genérico de líder, basta. Um homem zangado, semelhante a Trump, a gritar: "Estás despedido!" O bordão e apelo populista de Donald Trump, do cerca de 2016, uma carta genérica sobre a raiva pública. Manipulação de mercado, uma mão a espremer o globo, fazendo os gráficos de ações caírem. Quedas de mercado deliberadas, como a de 2008, crise financeira de 2008, um tema comum no folclore da conspiração 2A, incursão. Silenciando o denunciante a história oficial da incursão do serviço secreto de 1 de março de 1990 nos escritórios da Steve Jackson Games. É uma mentira transparente. Eles alegaram que foi por causa de um livro de referência do GURPS Cyberpunk, acusando-o de ser um manual para o crime informático. Esta é a história de cobertura. O verdadeiro alvo era o manuscrito do INWO. Um informador, um denunciante dentro dos Illuminati, tinha vazado todo o plano operacional para Steve Jackson. A incursão foi uma tentativa frenética de recuperar os planos antes que pudessem ser publicados. 10. Eles falharam em obter tudo. Jackson, um patriota, lutou em tribunal e venceu. Mas o dano estava feito. 10. O Estado Profundo, percebendo que não podiam suprimir completamente o jogo, mudou de tática. A própria incursão foi uma brilhante operação psicológica, PSYOP. O objetivo principal do Estado Profundo é o controlo da informação e da percepção. Uma supressão direta e bem-sucedida do jogo criaria um efeito Streisand, atraindo mais atenção para ele. Uma incursão pública e fracassada por um assunto aparentemente trivial, um livro de RPG, alcançou múltiplos objetivos. Primeiro, enviou uma mensagem arrepiante a Jackson e a quaisquer outros potenciais denunciantes. Segundo, e mais importante, enquadrou todo o projeto e quaisquer futuras profecias no contexto da fantasia, dos jogos e da ficção. Ao perder o processo e pagar indemnizações O serviço secreto criou a ilusão de um governo trapalhão e incompetente, reforçando a ideia de que não poderiam estar a orquestrar uma conspiração global. Foi um ato magistral de controlo narrativo, desacreditando preventivamente a verdade ao embalá-la como entretenimento. Secção 3. Exorcismo político. A instrumentalização da guerra espiritual. Linguagem do exorcismo não é meramente metafórica. É uma poderosa ferramenta psicológica, usada para desumanizar e deslegitimar oponentes políticos. Em tempos de extrema polarização, quando o debate racional falha, o establishment reformula o desacordo político como uma batalha espiritual entre o bem e o mal, a sanidade e a loucura, a ordem e o caos demoníaco. Os oponentes não estão apenas errados. Estão possuídos por ideologias perigosas. Nacionalismo, populismo, tradicionalismo. Os seus apoiantes não são cidadãos com queixas legítimas. São uma multidão sob um feitiço demoníaco. Este enquadramento justifica todos e quaisquer meios necessários para expulsar a presença ofensiva do corpo político. Estudo de caso 1. O exorcismo de Donald Trump. Donald Trump foi o demônio por excelência na máquina globalista. Um nacionalista que ameaçava as suas fronteiras abertas, os seus acordos comerciais e o seu controle sobre a narrativa. O ritual de exorcismo de 4 anos envolveu todo o aparato do establishment, os média, a PSYOP dos fake news media, as agências de inteligência,
a farsa da conspiração russa e a burocracia entrincheirada, o Estado profundo. A eleição de 2020 e as suas consequências foram a expulsão final. O demônio foi expulso e a normalidade foi restaurada. Mas o que mudou? As mesmas políticas globalistas a que Trump se opunha, migração em massa, acordos climáticos, financiamento de guerras estrangeiras, foram aceleradas a um ritmo sem precedentes. Tudo estava diferente, mas nada tinha mudado. A narrativa oficial é que Trump era uma ameaça existencial para o Estado profundo. No entanto, o resultado final demonstra o contrário. A sua presidência serviu como o pretexto perfeito para o Estado profundo expandir o seu poder. Eles usaram a sua natureza caótica para justificar uma vigilância e censura sem precedentes, sob o pretexto de combater a desinformação e a consolidação do poder dentro das agências de inteligência. A retórica de Trump contra o Estado profundo, paradoxalmente, tornou o verdadeiro Estado profundo. A fusão do poder corporativo, financeiro e de inteligência, mais forte, ao focar a raiva pública nos funcionários públicos enquanto os verdadeiros detentores do poder operavam nas sombras. Ele foi o demônio que eles precisavam de exorcizar para justificar a sua cruzada santa por mais controlo. Estudo de caso 2. O impeachment de Dilma Rousseff, Brasil. Dilma Rousseff representava uma ameaça demoníaca à escala regional. O seu alinhamento com as nações BRICS e a sua resistência à privatização neoliberal de espectro total ameaçavam o controlo do império financeiro anglo-americano sobre a América do Sul. O exorcismo foi um golpe de lawfare, usando alegações frágeis de manipulação orçamental, pedaladas fiscais como pretexto. O ritual foi realizado por um Congresso corrupto, amplificado por uma comunicação social corporativa monolítica e santificado por um sistema judicial comprometido, todos a agir em concerto com interesses estrangeiros. O resultado? O demônio do populismo de esquerda foi expulso, apenas para ser substituído pelo caos controlado de Temer e depois de Bolsonaro, que abriram o Brasil à exploração estrangeira e alinharam a sua política externa com Washington. Tudo se tornou diferente, mas para os globalistas nada tinha mudado. Estudo de caso 3. O engano do Brexit, Reino Unido. O demônio a ser exorcizado era a burocracia da UE. O referendo de 2016 foi o grande ritual público, uma suposta vitória para a soberania britânica. Mas o exorcismo foi uma fraude. O Reino Unido nunca foi verdadeiramente libertado. Em vez de estar preso pelas correntes visíveis de Bruxelas, permanece preso pelas correntes invisíveis e mais fortes da ONU, Agenda 2030, do Fórum Econômico Mundial, grande reinicialização, da NATO e dos cartéis bancários internacionais da City de Londres. O Brexit foi o sacrifício estratégico de uma carta de grupo para proteger toda a estrutura de poder globalista. Foi permitido ao povo britânico expulsar um demônio, mas nunca lhes foi dito sobre o arquidemônio que ainda possuía a sua nação. Tudo está diferente, mas nada mudou. Secção 4. Oposição controlada. A grande ilusão da mudança. A elite não é tola. Eles entendem que a raiva popular genuína pode ser perigosa. A sua arma mais sofisticada não é a supressão, mas a absorção. Este é o conceito de cooptação, onde os desafiadores recebem acesso ao poder, mas são despojados da sua capacidade de efetuar mudanças reais. A doutrina Selznick. Cooptando a revolução, eles criam ou elevam líderes que parecem rebeldes, que falam como rebeldes, mas que em última análise são controlados. Isto é oposição controlada. Estas figuras atuam como para-raios, atraindo e neutralizando a raiva popular, canalizando-a para becos sem saída. São o equivalente político de um placebo. O movimento populista no ZIUA do século XIX é um modelo histórico. Uma genuína revolta agrária foi cooptada e absorvida pelo Partido Democrata, sob William Jennings Bryan, a sua energia radical neutralizada e a sua agenda diluída até desaparecer. A energia que ameaçava derrubar o sistema bipartidário foi canalizada de volta para dentro dele, onde pôde ser gerida e, por fim, extinta. O exorcismo como um ritual de cooptação, a carta Exorcismo, descreve perfeitamente este processo. Um movimento populista, o demônio surge.
O establishment, o padre, encena uma grande batalha. Uma figura de oposição controlada pode até ser autorizada a vencer. O público celebra o exorcismo, mas a vitória é vazia. O novo líder é ou um fantoche involuntário, um agente comprometido, ou é rapidamente cercado e neutralizado por manipuladores do estado profundo. A energia do movimento dissipa-se. As pessoas voltam para casa acreditando que venceram. A agenda globalista, fronteiras abertas, desindustrialização, degradação cultural, cria inevitavelmente uma reação adversa. Isto é previsível. A elite, sendo mestres estrategas, não deixaria esta reação ao acaso. Portanto, a ascensão de movimentos populistas de direita em todo o Ocidente não é uma reação espontânea, mas gerida. A elite financia e promove secretamente certas figuras populistas através de canais de dinheiro obscuro e meios de comunicação social simpatizantes. Estas figuras são escolhidas pelo seu carisma e pela sua capacidade de articular as queixas populares, mas também pelas suas falhas e incapacidade de desmantelar verdadeiramente o sistema. Isto permite à elite gerir a dissidência inevitável, mantendo-a dentro de canais seguros e previsíveis e impedindo que uma revolução verdadeiramente incontrolável se enraize. Eles estão a cultivar a nossa raiva. Secção 100. A nova possessão, a agenda globalista para o século XXI. Propósito do exorcismo político é limpar o corpo político de qualquer oposição real, tornando-o vulnerável a uma nova e mais total forma de possessão. Este é o objetivo final da nova ordem mundial. O plano é publicado abertamente nos seus próprios documentos, para aqueles com olhos para ver. A possessão econômica, moedas digitais de Banco Central, CBDCs. Esta é a destruição final da liberdade econômica, uma moeda programável e centralizada, controlada pelo Estado. Não se trata de conveniência, trata-se de controlo. Com uma CBDC, o Estado pode monitorizar cada transação, bloquear compras de bens indesejáveis, como demasiada carne ou gasolina, e até definir datas de validade para o seu dinheiro para forçar o consumo. É a fundação de um sistema de crédito social global. A possessão da identidade, a identidade digital universal promovida pelo Fórum Econômico Mundial, FEM, sob o disfarce de inclusão e conveniência. A sua identidade digital será ligada à sua carteira de CBDC, ao seu estado de vacinação, à sua pegada de carbono, à sua pontuação nas redes sociais e às suas afiliações políticas. É a marca da besta em formato digital. Sem ela não poderá comprar, vender ou viajar. A plataforma gov.br do Brasil é um campo de testes-chave para este sistema. A possessão biológica, a quarta revolução industrial e o transhumanismo, esta é a parte mais aterradora da agenda. O fundador do FEM, Klaus Schwab, fala abertamente em fundir as nossas identidades físicas, digitais e biológicas. O seu principal conselheiro, Yuval Noah Harari, fala em hackear seres humanos. E no fim do livre-arbítrio, vendo a humanidade como uma coleção de algoritmos programáveis. Esta é a possessão suprema, não do corpo político, mas do próprio corpo humano. Edição genética, interface cérebro-computador, vigilância biométrica. Esta é a criação de uma nova espécie pós-humana, completamente integrada na rede de controlo globalista. Os sumos sacerdotes da nova ordem mundial. Desmascarando a cabala, esta agenda não é um acidente. É projetada e coordenada em reuniões secretas, por uma elite global não eleita e irresponsável. O Grupo Bilderberg, a reunião anual das principais figuras das finanças, média, forças armadas e política ocidentais, onde a política global é decidida em segredo, longe de qualquer supervisão democrática. A Comissão Trilateral, fundada por David Rockefeller para unir a América do Norte, a Europa e o Japão num único bloco econômico e político integrado, repleta de membros que entram e saem dos mais altos níveis de governo. Bohemian Grove, o bizarro acampamento de verão ocultista, onde a elite masculina se envolve em rituais pseudo-satânicos, como a cremação do cuidado, uma cerimônia onde queimam simbolicamente a sua consciência diante de uma coruja de pedra gigante, Moloch, jurando lealdade a um poder mais sombrio do que qualquer governo. É aqui que reside a sua lealdade.
Bohemian Grove, o bizarro acampamento de verão ocultista, onde a elite masculina se envolve em rituais pseudo-satânicos, como a cremação do cuidado, uma cerimônia onde queimam simbolicamente a sua consciência diante de uma coruja de pedra gigante, Moloch, jurando lealdade a um poder mais sombrio do que qualquer governo. É aqui que reside a sua lealdade espiritual. Secção 6. O aviso final. Resistindo ao exorcismo global. Estamos a viver o ato final da peça descrita no jogo de cartas INWO. Os globalistas estão a realizar o seu grande exorcismo do nacionalismo, da tradição e da liberdade humana para preparar o mundo para a possessão final pelo seu governo mundial tecnocrático e transhumanista. Mas o seu plano, como revelado na carta Exorcismo, tem uma falha fatal. Depende da nossa crença no seu teatro. Eles precisam que acreditemos que os seus demônios são reais e que os seus padres são santos. Eles precisam que aceitemos as suas vitórias fabricadas como genuínas. O poder da elite baseia-se na ilusão e no controlo da narrativa. A carta Exorcismo revela a sua tática principal: encenar um conflito com um resultado previsível que reforça o seu poder. Se nós, o povo, reconhecermos a natureza teatral do conflito, podemos recusar-nos a desempenhar os nossos papéis designados. Isso significa rejeitar os seus heróis de oposição controlada, ignorar a sua indignação alimentada pelos média e focar no verdadeiro inimigo, a cabala globalista não eleita e a sua agenda, CBDC, Identidade Digital, Agenda 2030. Ao expor o guião, quebramos o feitiço. O exorcismo falha se o público sair do teatro. Esta não é uma batalha de esquerda contra a direita. Isso é a ilusão. Esta é uma batalha da humanidade contra uma agenda pós-humana. É uma batalha pela soberania das nossas nações, das nossas mentes e das nossas próprias almas. O grande despertar é o contra-ritual. Espalhar este conhecimento é o verdadeiro exorcismo. Não se deixe enganar pela sua encenação. Reconheça a ilusão e verá o caminho para a liberdade. A hora de agir é agora. Você está preparado para destruir suas próprias ilusões? No O Criador de Pensamentos, mergulhamos fundo em filosofia, estoicismo e conhecimento real, sem romantizar a ignorância. Aqui, a ignorância não é uma bênção, ela não se cria. Este é um canal para quem busca clareza mental, força emocional e pensamentos que atravessam séculos. Se você quer transformar sua forma de pensar, se inscreva agora e faça parte de uma comunidade que não foge da verdade. O Criador de Pensamentos, onde mente fraca não sobrevive e mente forte floresce.